Boa noite a todos. Obrigado pela presença em mais uma reunião nossa virtual aqui na sala da RNP, do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular. Esse é o primeiro seminário do ciclo 2. Vai ser apresentado pelo Marcos. Marcos faz atividades de iniciação científica lá no laboratório e vai apresentar o trabalho, que é o capítulo 819 do livro que nós estudamos como referência para esse segundo ciclo de seminários, tendo como título The Discovery of MHC1 Receptor Antagonist, NGD 4715 for the Potential Treatment of Obesity. Então, Marcos, fica à vontade na apresentação. Bom seminário para vocês. E aí, no final, nós voltamos aqui para a discussão e dúvidas que vão surgir a respeito desse título e principalmente do capítulo que a gente já leu aí, do tema que Marcos selecionou para a apresentação. Obrigado, professor. Boa noite a todos e todas. Vou dar início aqui à minha apresentação. Como o professor falou, meu nome é Marcos Paulo. Sou aluno de iniciação científica do Labim. Vou apresentar sobre o capítulo 8.19, sobre a orientação do professor Samuel Pita. Então, vou apresentar sobre a descoberta do antagonista do receptor MCH do tipo 1, o NGD 4715, que foi desenvolvido com o potencial de tratar a obesidade. Então, vamos dar início à apresentação. Então, primeiramente, antes de focar no receptor em si, eu vou trazer um pouquinho sobre a obesidade, que é uma condição crônica com consequências graves, né? Resultante de diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, entre outros. E a falta de tratamento eficaz e com poucos efeitos colaterais torna essa condição uma das principais preocupações de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo também. E o foco dessa pesquisa foi o receptor MCH do tipo 1, que é responsável por regular o apetite e está envolvido na homeostase energética, ou seja, o sistema do hormônio concentração de melanina, especialmente o receptor do tipo 1, que vai ser analisado no capítulo, demonstrou ser um alvo bastante promissor para o desenvolvimento de novos medicamentos na questão da obesidade. Então, agora vamos falar sobre o receptor em si. Então, o receptor MCH do tipo 1 é um receptor acoplado à proteína G, que está expresso no hipotálamo, e o seu papel crucial é na promoção da digestão de alimentos. E a ativação desse receptor por ativação simpática é crucial na promoção da digestão de alimentos. E a ativação do receptor estimula o ganho de peso, enquanto a sua inibição, caso dá o resultado contrário, mostrou ser uma estratégia eficaz para o controle da obesidade. E essa estratégia foi reforçada por esses estudos do receptor MSH do tipo 1, que não regula apenas o apetite, mas, como eu falei, o equilíbrio energético exige de recompensa do cérebro. Na imagem a gente pode ver que o receptor está localizado aqui no eixo hipotálamo, e daí sofre a sinalização celular, que é um centro de recompensa do cérebro. Então, ou seja, essas vias reduzem a ingestão alimentar. Eu vou estar falando um pouco sobre isso mais à frente. Então, a estrutura química do NGD 4715 começou com a identificação de compostos de arilpiperizinas, que são isso, né? São uma classe de compostos que tem como estrutura básica o anel arila, que é derivado de um anel aromático como um benzeno, e está ligado a um grupo piperazina, ou seja, um anel contendo dois átomos de nitrogênio. A estrutura de arilpiperazinas é amplamente utilizada na química medicinal, pelo que eu pesquisei, devido à sua versatilidade para gerar compostos que interagem com a variedade de receptores biológicos. Um desses receptores é o MCH do tipo 1, no qual a gente vai trabalhar aqui agora.
Então, as aripiperazinas são altamente tratáveis. E isso significa que pode sofrer modificações em suas estruturas e pode levar a grandes melhorias na interação com o receptor. Um exemplo disso foi a substituição do átomo de bromo, que é maior e mais reativo do que o átomo de cloro. Era para ter aqui o átomo de bromo. Foi substituído pelo átomo de cloro, que é um halogênio mais leve e menos volumoso, e acabou que ajudou a melhorar a seletividade do composto para o receptor do tipo 1. E acabou reduzindo potenciais interações desejadas com outras proteínas. Então, isso facilita a sua penetração no cérebro e aumenta como é que eu posso dizer, a estabilidade metabólica. Além disso, a introdução do grupo metil, esse daqui, na posição besílica aqui, foi essencial para melhorar a estabilidade em vivo, mantendo o peso molecular dentro dos limites adequados ali para garantir uma boa absorção oral. É importante ressaltar que nessa figura aqui dá para ver os ajustes que foram feitos nas propriedades físicas, químicas, né? Principalmente na alteração do grupo que trouxe melhoria significativa no processo no perfil farmacocinético. Então, na troca do bromo pelo cloro. Então, a síntese química do NDT 9522320, que também está relacionado ao NGT 4715, é importante observar a reação de acoplamento aqui, ó, que foi catalisada por um paládio. Então, esse acoplamento permite a molécula se ligar à porção arila e ao sistema piperazina. Então, esse acoplamento é muito utilizado na síntese de compostos devido à sua eficiência na formação de carbono-carbono. É importante também destacar a parte enantiomérica também, que separa os dois enantiômeros do composto, garantindo que apenas o enantiômero ativo seja isolado para estudos clínicos. No caso, foi esse daqui. Então, a partir disso, foi observado um novo sistema bicíclico no NGD 9522330, que foi o que eu falei anteriormente. Então, foi mais uma modificação estrutural do NGD 4715, que introduziu um sistema bicíclico, como vocês podem ver aqui na molécula. Isso serviu para aumentar a estabilidade e melhorar o perfil farmacocinético. Então, ao restringir a mobilidade, né, conformacional da molécula, o sistema biciclo permite que a interação tenha uma interação mais seletiva e eficaz para o receptor. Com a ciclagem desses anéis aqui, o NGD 952233 apresentou uma seletividade aprimorada do receptor MCH do tipo 1. Então, isso significa que o composto é menos propenso a se ligar a outros receptores, como eu falei anteriormente. Então, esse processo aqui de ciclagem do anel só favoreceu. Então, eu trouxe essa tabela aqui com os valores de KI, que variam entre os compostos, indicando a diferença na eficácia e afinidade ao receptor do MSH do tipo 1. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui, o composto de número 44 aqui, apresenta o KI de 6.6, enquanto o composto 45 tem um KI de 3.4. Então, isso sugere que o composto 45 é mais potente em inibir a atividade do receptor em comparação ao composto 44. Então, esses dados aqui são cruciais para entender como as modificações na estrutura química dos compostos afetam a atividade biológica. Então, a partir dessas modificações nas estruturas, foram feitas várias modificações na estrutura da molécula para
dar início aos testes pré-clínicos, primeiramente em ratos, também foram feitos em cães também. Então, em ratos mostrou uma eficácia muito notável na redução do ganho de peso. Essa tabela, para mim, ficou um pouco... para mim, no caso, ficou um pouco difícil de interpretar. Então, lendo a legenda, eu consegui entender um pouco mais. Então, os estudos em ratos confirmaram a hipótese de que o antagonismo do MSH do tipo 1 pode ser uma abordagem eficaz para o controle de apetite. Então, os ratos foram divididos em dois grupos: os propensos à obesidade e os resistentes. Então, o NGD 4715 demonstrou resultados claros nos ratos propensos à obesidade, enquanto os resistentes foi efeito nulo. Então, isso destaca a seletividade do fármaco. É importante destacar também que esses mesmos testes foram feitos em cães também. Os efeitos foram positivos, porém foram observadas questões relacionadas à indução da enzima CYP3A4, que eu vou trazer posteriormente, que pode causar as interações medicamentosas. E isso pode ser um problema, né? Então, a partir disso foram feitos estudos clínicos em humanos, mostrando que o composto foi bem tolerado, especialmente nas doses menores. Porém, alguns desafios surgiram com relação à segurança, que é necessário ser resolvido antes que o fármaco possa ser considerado uma terapia viável. Então, como eu falei, o CYP3A4, que foram encontrados nos cães também foram encontrados em humanos. Então, a indução dessa enzima, né, CYP3A4, significa que o NSD 4715 pode acelerar o metabolismo de outros medicamentos. Então, pode causar uma interação medicamentosa imprevisível. Então, isso exige muito cuidado nas doses de outros fármacos, né? Que, no caso, a gente não tem o controle. Outro desafio também foi a inibição dos canais de potássio envolvido na regulação do ritmo cardíaco. Então, a inibição desse canal pode levar a arritmias cardíacas e pode aumentar o risco de efeitos adversos graves no coração. Então, em conclusão, o índice 4715 apresentou um grande potencial terapêutico para o tratamento de obesidade, e os estudos pré-clínicos e os resultados iniciais em humanos foram bons até, mostrando uma redução no apetite e no ganho de peso. Porém, como eu falei, o desenvolvimento desse fármaco, o antagonista, envolve enfrentar desafios complexos, como a indução do CYP3A4 e a inibição dos canais de potássio. Então, os próximos passos para o desenvolvimento é a melhoria na eficácia mesmo, no controle de qualidade desse fármaco, e com o objetivo de reduzir as interações medicamentosas e os efeitos adversos cardíacos. Enquanto a eficácia do peso corporal foi tudo bem sucedido, o mais impactante mesmo foi esses efeitos adversos do medicamento. Então é isso, gente. Obrigado pela companhia. E é isso. Ok, Marcos, obrigado aí pela apresentação. Tópico bem relevante aí da parte de pesquisa, né, desenvolvimento. Eu deixei pelo menos 2 perguntas aqui para você dar uma olhada para a gente começar a discussão. Quem tiver também interesse pode utilizar aí tanto o áudio quanto também a sessão de perguntas para a gente dinamizar a nossa discussão aqui. Nesse contexto, quando você está dando uma olhada aí, a gente sempre pensa quando está no desenvolvimento de fármacos, no processo de desenvolvimento de fármacos, a gente dá uma contextualizada a respeito do alvo, né? E aí você trouxe para a gente a importância do alvo do caso da obesidade. E aí, logo no início do capítulo, os autores trazem uma revisão, né, não tão sistemática assim, mas apresentam alguns fármacos que já são usados para o tratamento da obesidade.
A proposta que eles trazem desse protótipo, né, desse composto aí em NGD, o que eles trazem de ganho para a terapia que já existe atualmente para a obesidade? Então, eu pesquisei sobre isso hoje. A gente pode fazer a comparação com o Ozempic, né, que está sendo muito utilizado. Tá, tem dados clínicos mais sólidos, a gente pode falar assim. Porém, eu acho que o Ozempic é de administração de base cutânea e o 4715 é diretamente no cérebro, né? Então, acho que o Ozempic também pode ter efeitos adversos maiores, porque tem um processo lá da glicemia, né? Peraí que eu tô lendo a pergunta que o senhor fez, que eu tô me atrapalhando aqui. Dados para que avançam no desenvolvimento composto. Então, eu acho que os dados foram úteis para um processo de seletividade do composto. Para fazer a seleção ali do. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Eu acho que passou por toda uma fase de seleção, né? Como eu falei, houve muita mudança na estrutura até que começasse a parte clínica, seja em ratos, seja em cães. Então, acho que essa parte da seletividade foi muito importante para o andamento do projeto. Sim, no caso você apresentou para a gente uma tabela anterior, que era justamente onde que ele falava que o composto poderia ser modificado, né? Que é Sim, essa relação aqui. importante, que acho que é na parte alta aí da sua tabela, ele está mostrando, ó, aqui eu aceito modificação do grupo X, Y, Z. Então, essa relação estrutura-atividade, que é o SAR, né, do inglês, Sim. é importante na definição dessas atividades, porque a partir disso você consegue ou não adicionar novos grupos, novos anéis, novos substituintes, conforme é apresentado aí nesse resumo, voltado, claro, para o modelo de estudo que é o tratamento da obesidade. Então, é sempre importante a gente ter esse norte, porque as modificações elas não são feitas aleatoriamente. Então, o perfil químico está relacionado com o perfil biológico, ou atividade biológica. Por isso que ele chama de relação estrutura-atividade. Só tomando um exemplo aqui da imagem que você está trabalhando, que é uma imagem que está lá no capítulo, ele permite, no caso, a substituição desses dimetoxi aí na posição orto, meta ou para. Então, independente da posição, todos vão dar atividade pensado no modelo de estudo que eles estão trabalhando, que é para obesidade, né? Então, você parte desse norte, não é uma modificação aleatória. Vou partir de qual estrutura química? Vou partir de qual scaffold, né, que é esqueleto químico. Então, isso é importante a gente ter um estudo de SAR para guiar as modificações. A outra dúvida que eu postei aqui tinha a ver justamente com o passo anterior, porque se você analisar essa imagem aqui, ele vai te mostrar já um esqueleto químico, um scaffold, já está pronto. Exemplo, você tem um benzeno dissubstituído, você tem um anel piperidina, você tem um outro benzeno dissubstituído na outra estrutura. Então, você tem como racionalizar de onde que veio essa estrutura. Ou eles partiram de quê? Porque isso é importante para eu saber qual o tipo de estrutura química que o meu composto, os meus derivados vão dar origem quando eu estiver estudando, no caso, no objeto aqui do nosso capítulo, que é os fármacos anti-obesidade. Você conseguiu captar essa informação aí dentro do livro? Não. Você pode... Tá. Tá, pode falar. Tem um conceito interessante que eles trouxeram aqui logo no início do capítulo, que é um termo em inglês que não tem uma tradução tão direta para a gente aqui, que é o termo serendipity. Eu vou colocar aqui no chat só para todo mundo acompanhar, mas é um dos primeiros tópicos que eles tratam aqui
item 8.19.2. Então, a descoberta, utilizando esse método, e eu vou colocar aqui no chat só para todo mundo poder acompanhar, é um método, digamos assim, de descoberta científica, embora o método não seja científico. Por quê? Porque este tipo de descoberta é chamado, numa tradução mais direta, de descoberta aleatória. Então, nesse item aí, os pesquisadores perceberam, olha, eu precisava de um teste biológico para esses receptores MHCR1 e fiz uma triagem virtual. E uma triagem virtual, você não tem, a priori, predileção por compostos. O que eles estão fazendo, que é o termo aqui que ele fala de High Throughput Screening Campaign, é justamente, vou fazer um teste com todas as moléculas que tiverem para esse receptor. As que tiverem mais atividade vão ser direcionadas para a otimização. Então, não há uma racionalidade do tipo, determinado anel é aquele que vai me dar ação biológica para esse receptor. Como o receptor é novo e a ação também é recente, você não tem uma estrutura química padrão. Então, utilizando os dois conceitos, que são as duas palavras não, mas dois termos aí que os autores trouxeram nesse início, foi uma descoberta aleatória, onde este núcleo químico, que a gente chama em inglês de scaffold, deu a melhor atividade biológica. Então, uma vez que este núcleo tem ação, como que eu posso otimizar essa estrutura? Aí, no segundo passo, vem o que você deixou na imagem aí, que é justamente a racionalização. Eu posso adicionar um outro anel, eu vou diminuir esse anel, eu vou melhorar a conformação, eu vou restringir a conformação, eu vou adicionar uma cadeia insaturada, eu vou manter as ligações com heteroátomos ou não, e isso vem do SAR, que é importante para isso. E claro que as posteriores modificações, como você apresentou aí no seu material, vão dar esse direcionamento até nós chegarmos à estrutura do protótipo. E aí foi importante você ter ressaltado a escolha desse capítulo, porque normalmente no laboratório, lá no Labim, o que a gente faz é a seleção do composto pensado para melhor atividade biológica. A gente, até então, nenhuma das linhas de pesquisa se preocupa com, vai funcionar no modelo de animal, vai funcionar no experimento celular, vai funcionar numa condição diferente da que a gente trabalha lá, que é a parte in silico. E isso é importante da gente dar esse direcionamento, porque mesmo nesse trabalho, você pode ver que na parte mais final, né, a partir do momento que eles selecionaram protótipos, já tiveram atividades, eles fizeram vários testes aqui mostrando que este composto não era tóxico, por isso eles utilizaram o modelo animal, mas também algumas características físico-químicas que a gente está acostumado a lidar lá no laboratório. Sim. Então, a gente consegue fazer essa ponte entre a predição in silico teórica e o que pode ser selecionado e direcionado para a atividade biológica ou para os testes biológicos aí. Se especificamente, se você olhar na página número 499, ele tem um parágrafo lá falando, abaixo, o terceiro parágrafo dessa página, ele fala de várias características físico-químicas do NGD 4715, que são rotina da gente fazer lá no laboratório. Embora seja uma determinação experimental que ele está fazendo aqui, selecionando as propriedades, isso aqui a gente consegue fazer no laboratório e eu vou acrescentar no chat aqui para todo mundo poder acompanhar. São medidas de quê? Peso molecular, medidas de solubilidade, log D, log P, o número de ligações rotacionáveis, a área polar acessível, se ele tem ou não violações para a regra dos 5. Então, são critérios que nós em sílico conseguimos fazer, e isso já dá um direcionamento para as atividades relacionadas também nas ações dos testes clínicos, que podem ser empregados também dentro das colaborações que nós temos aí. Então, é importante a gente ter esse direcionamento, verificar de onde as estruturas partem,
por que elas foram selecionadas e como elas podem ser otimizadas. E aí eu consigo relacionar a parte que nós fazemos computacional com a parte experimental, aí, seja da experimentação em animais ou seja dos testes biológicos mesmo. Mais alguém teria alguma dúvida? Pelas perguntas aqui, eu vi que ninguém se manifestou mais. Então, Marcos, queria agradecer aí pela sua apresentação, agradecer a todo mundo que está na audiência aí conosco para acompanhar esse seminário. A ideia do seminário é a gente trazer essas técnicas do mundo da pesquisa, então são fármacos, são aprovados, está em cima do que nós desenvolvemos. É claro que ainda não temos o fármaco para chamar de Labin 01 aí, como protótipo, mas mostrando como que essas interfaces, pesquisa acadêmica, pesquisa científica, pesquisa no ambiente de pesquisa, como a indústria farmacêutica, podem ser desenvolvidas aí. E o mais importante, como ela pode ser aplicada aí do nosso projeto de pesquisa. Então, obrigado pela presença de todos. Na quinta-feira, que é o nosso horário regular, nós vamos ter a apresentação de Prosper, falando sobre o tópico que ele selecionou aí. Então, uma boa noite e obrigado aí a todos pela presença. Boa noite, professor. Obrigado.